Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para você que está assistindo ao canal pela primeira vez, eu já vou diretamente lhe convidar. Inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para que você receba as informações automaticamente a cada vídeo novo postado, a cada material novo postado aqui em nosso canal. Para os nossos demais seguidores, nosso muito obrigado por estarem aqui, por participarem, por enviarem sugestões, por enviarem críticas, por enviarem temas que são do interesse da coletividade para que a gente possa produzir material para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Muito bem, dito isto, feita a apresentação, vamos então tratar dos assuntos que são tema deste vídeo de hoje. E, como nós temos por hábito, nós vamos falar sobre aqueles temas que foram trazidos até nós por vocês, que assistiram a vídeos anteriores, das semanas 51 e 52. Nós sempre pensamos alguma coisa, pegamos alguns pontos, não dá para fazer, muitas vezes não dá para fazer tudo, então, vamos pegar algumas situações. É óbvio que nesta época do ano, todo mundo já está pensando em férias, em folga, em divertimento, em família, amigos. Então, automaticamente, tudo tem uma redução. Quando eu falo redução, eu digo de fluxo de trabalho. Nós também estamos encerrando nossas atividades. Vamos retornar somente no mês de janeiro. Mas, lógico, hoje é dia 29, janeiro é semana que vem. Pois é, mas isso significa que durante estes dias, do dia 30, dia 1º, dia 2, talvez nem material haja para ser produzido. Mesmo que haja alguma coisa, nós estaremos também descansando um pouco dessa vida corrida que é trabalhar com imigração aqui em Portugal. Não é diferente dos demais países, não é diferente das demais profissões. Todos têm direito a um descanso e nós também o temos, pois não? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o quê? O que é apelido? Não pensa que o apelido é chamar o senhor José de Zezinho ou de qualquer outra coisa. Não, apelido não é isto. Nós temos uma diferença muito grande entre o apelido que nós conhecemos no Brasil e o apelido que é conhecido aqui em Portugal. Em outros países também não é muito diferente. Mas vamos tratar disto? Vamos tratar de regrupamento de filho maior de idade? Vamos falar sobre pedir um visto em Portugal? E vamos também falar sobre sair de Portugal sem ter os documentos necessários para um regresso tranquilo ao território português. E talvez mais alguma outra coisa que tenha surgido, mas nós vamos pontuar nessas quatro situações que, acredito eu, sejam dúvidas de algumas pessoas e por estes motivos acabaram colocando isto aqui, colocaram perguntas no Instagram. Então é sobre isto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Não é um vídeo longo, é um vídeo rápido, mas dando um retorno para vocês sobre estas situações. Então vamos lá. Primeira situação. O que é o apelido? Gente, o apelido não é nada mais, nada menos do que o meu sobrenome, como nós conhecemos aí no Brasil. Se você pegar o seu passaporte, você vai verificar que existe um nome e na parte de cima está o seu sobrenome. Imaginemos, José Antônio da Silva Guiar. Muito provavelmente seu passaporte trará como nome José Antônio e como apelido da Silva Guiar. É assim que se entende aqui em Portugal. Então, quando você chegar em Portugal e alguém lhe pedir o apelido, se for fazer um contrato, qualquer coisa, vai preencher formulário num site, enfim, qualquer coisa que você faça, vai constar ali apelido. Faça exatamente como consta do seu documento de viagem. Este é o seu apelido. Da Silva Aguiar. Nome: José Antônio. Manuel Francisco.
o que for. Meu nome, Renato Koprovski. Qual é o meu apelido? Koprovski. Qual é o meu nome? Renato. Brasil. Qual é o meu nome? Renato. Qual é o meu sobrenome? Koprovski. Então é exatamente isso. Apelido é o sobrenome. É aquela parte que vem ao final do nome. E isto pode ter algumas variações, por isso eu sempre oriento. Veja o seu passaporte. No seu passaporte consta exatamente isto. Doutor, mas eu nem passaporte tenho. Ok. Nome é o primeiro, o resto é sobrenome. Dá para resolver desta forma. Ok? Para quem viaja, preste atenção na primeira parte. Utilize sempre conforme o seu passaporte. Perfeito? Respondida esta pergunta, esclarecido este ponto, eu espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, digam. Deixe os comentários aqui embaixo do vídeo ou escreva para o nosso direct aqui no Instagram. Nós estamos lá no Instagram também, com caixinhas de pergunta e com muitas informações dentro do nosso canalzinho lá no Instagram. E assim nós podemos interagir. Muito bem. Reagrupamento de filho maior de idade. É possível que eu consiga reagrupar meu filho, que é maior de idade e já está estudando em Portugal? Olha, não é impossível. Existe na lei de estrangeiros um dispositivo, um artigo, e dentro deste artigo existe um número aonde esta possibilidade está contemplada. Agora, são regras diferentes do reagrupamento tradicional. Por quê? Porque você precisa demonstrar, além do fato de ele estar matriculado numa instituição de ensino, de ter pago as propinas, de ter a frequência, porque se não tem frequência, o seu visto, a sua autorização não vai ser concedida. A sua não, a dele. Então, tem que ter atenção a todos estes detalhes. Ter uma matrícula, estar inscrito. Ter frequência, ir à aula, assistir às aulas. Ter a propina paga, ou seja, o comprovante de pagamento das mensalidades ou da anuidade, conforme o caso. Isso é básico para demonstrar que ele estuda. Depois, os documentos que comprovem a filiação e seus documentos de subsistência para provar que você consegue manter-se e mantê-lo sob sua responsabilidade em Portugal. Quando eu falo sobre sua responsabilidade, não são as situações parentais. Eu estou falando da situação financeira. Você precisa demonstrar que ele é seu dependente. E como é que eu faço isso? Basicamente com a declaração do IRS, ele vai ser seu agregado familiar. Então, você consegue fazer a demonstração de que ele é seu dependente financeiro. E isso é importante. Se você não conseguir demonstrar a dependência financeira, não adianta o resto. O mais importante é a dependência financeira. Ele trabalha, está trabalhando, está conseguindo emprego. Ótimo. Se o estudo permitir que ele possa fazer isso, ok. Mas existem muitas situações em que o estudo não o permite. E também não é qualquer estudo. Você tem que cuidar qual é a instituição de ensino. Se essa instituição de ensino é reconhecida, se ela está qualificada dentro das categorias exigidas pelo Estado português, pela União Europeia, para poder, então, requerer isto. Porque é a mesma coisa. Doutor, eu vou fazer o meu título de residência porque eu estou estudando. Aí a gente vai com o cliente até o CEF, só faz o acompanhamento, não fez a orientação do processo, chega lá e se depara com a seguinte situação. A instituição de ensino dele não é qualificada. Processo negado. Ou ele vai estudar dentro de uma instituição de ensino que esteja qualificada, ou o processo não prospera, não vai adiante. Porque a instituição de ensino não é adequada para aquela finalidade. Existem muitos cursinhos profissionalizantes e as pessoas, não, mas está estudando. Sim, está estudando, mas não é numa escola, não é numa instituição que é reconhecida pelo governo. E por esta razão,
este estudo não é considerado para efeitos de residência em Portugal. Então, cuidado com esses detalhes. Pedir visto estando em Portugal. Sou de estado estrangeiro, estou em Portugal, mas eu quero um visto para Portugal. Como é que eu faço? Não faz. Não faz. Visto se pede quando se está no exterior. Não se pede quando se está em Portugal. Ah, mas eu preciso de um visto porque eu estou aqui ilegal e para conseguir fazer o restante dos meus documentos eu preciso de um visto para declarar entradas e tudo mais. Gente, visto consular é uma autorização do Estado para o qual você pretende se deslocar e é concedida ou não, estando o requerente no seu país de origem. Porque é a representação consular do país de destino, lá no país de origem, que vai autorizar, sim, a entrada. Não, não concede o visto. E se você não concede o visto, né, se você não consegue obter esta autorização, você não consegue receber o visto, você não pode viajar. Ah, mas Brasília é uma exceção, Brasília e vários outros, que têm acordo com a União Europeia, com o espaço Schengen, de entrada sem o visto. É visto de turismo, e visto de turismo está isento. Bem, este é um caso à parte, mas existem muitos países mundo afora que não possuem este acordo. Inclusive para turismo, estas pessoas, estes originais destes países, precisam de um visto, seja para turismo, seja para procurar trabalho, seja para estudar, para qualquer coisa, precisa de visto. E são muitos estes. Então, percebam que há já uma diferença entre algum país que tem um acordo e os países que não têm acordo. Quem tem acordo entra como turista e é aquela situação que todo mundo conhece. Vai para a fila da manifestação de interesse. Vai chegar aqui e vai quebrar a cabeça para conseguir se resolver, levar, vou falar ainda da época do extinto CEF, 2, 3 anos para se regularizar. Ou mais, ou mais. Vem com o visto, as coisas são mais simples. A pessoa tem acesso mais rápido ao seu documento de residência legal e, com isso, consegue cortar caminho. Então, tem a problemática do pós-visto, que vem depois do visto, quais são os processos para me legalizar no país, porque o visto é simplesmente uma autorização para viajar, não é outra coisa. Ele garante a sua entrada no país, em parte, porque mesmo que tenha um visto consular, quando você chega na fronteira aqui, quando você chega no aeroporto, a inspeção pode não autorizar a sua entrada, porque alguma coisa está errada, porque o visto pode ter fraude no visto, pode ser um documento falsificado, são várias situações. Mas, regra geral, vamos dizer que está tudo certo, está tudo correto, o visto é uma autorização de entrada. Depois disso, você precisa fazer a residência. Depois disso, você precisa fazer o NIF, precisa fazer o NIS, precisa fazer tudo aquilo que vem para se regularizar, para estar legal dentro do território e não se preocupar com mais nada. Então, visto se faz quando se está no estrangeiro. Muito bem. E, para fechar o nosso videozinho de hoje, sair de Portugal sem ter documentos. Doutor, eu estou em Portugal, meu marido está aqui, tem residência, está tudo certo, mas eu não tenho. Eu entrei com um pedido, foi travado. Ah, foi travado? Já temos aí um problema para resolver. Por que foi travado o seu processo? O que aconteceu com o seu processo? Por que é que o órgão responsável não concedeu a sua residência? Tem algum problema? Alguma coisa deu errado ou alguma coisa está errada. E aí você pretende ir ao Brasil e depois retornar, sem ter uma manifestação de interesses, sem ter uma autorização de residência. Pronto. E aí como é que resolve? Melhor coisa a fazer é ficar em Portugal, porque você não tem documento que lhe garanta o retorno. Se você sair de Portugal e voltar antes de 90 dias completos, você já pode estar cometendo uma infração. Porque a regra diz que você tem 90 em 180. Se você já está aqui há bastante tempo,
sai do país e semana que vem quer voltar, ou daqui a um mês quer voltar, você está sujeito a ser impedido de entrar em Portugal. Pelo menos, então, fique fora 90 dias para reiniciar todo o seu processo. Você vai, então, estar zerada no que diz respeito ao fator tempo e você vai entrar como turista. Agora, não se esqueça, se você tem algum problema registrado na base de dados do Estado que levou ao cancelamento do seu processo de pedido de residência, saiu, ninguém pede você de sair. No máximo você vai pagar uma multa e tchau, boa viagem. Talvez um carimbo de estado ilegal, alguma coisa pode acontecer. E aí, quando você tenta retornar, o que acontece? Quando eles inserem os seus dados no sistema, e não adianta trocar de passaporte, tá? Já estou dizendo desde já. Não adianta trocar de passaporte, que muda o número, mas o resto continua tudo igual. Você vai ser identificada no sistema. E aí eles vão dizer, mas você já esteve aqui, esteve legal, você tem problemas, não sei quais são aí, que levaram a isto, e você não pode entrar em Portugal como turista. Pronto. E aí você tem um baita de um problema na mão. Você não tem título de residência, você, portanto, não tem a possibilidade de entrar e sair de Portugal dentro daqueles prazos que são estabelecidos na lei. Sem documento, sem título de residência, é arriscado. Eu tenho só manifestação de interesse, mas eu posso sair? Gente, manifestação de interesse é processo, não é documento. Se o inspetor for criterioso lá no aeroporto e resolver bater pé, você não entra. Aí vai chover aqui um monte de comentário que a gente já sabe. Mas doutor, eu fui e voltei tranquilo. Eu fui viajar com a família e voltei. Ok, sorte sua. A regra é clara. Manifestação de interesse é processo, não é documento de viagem, não é documento que lhe permita circular livremente para dentro e para fora de Portugal. Talvez aqui, espaço Schengen, você consiga transitar, porque não há controle de fronteiras. Em alguns países, porque em alguns países a coisa já está apertando. Nós já tivemos aí vários países que começaram a fazer controle de imigração, mesmo estando dentro do espaço Schengen, por suas razões, cada um tem as suas. Tem que pedir autorização para a União Europeia e eles autorizaram e implantar. Ponto. Então, se você for para este país, você vai ter problemas. Você não vai entrar. Porque você não tem título de residência europeu. Você tem um processo de manifestação de interesse. Que, mesmo estando pago, tirou foto, tirou digital no dia do comparecimento lá para finalizar o seu documento, ele vai para o inspetor superior, ele vai para o diretor, ele vai subir e lá ele vai ser avaliado e analisado mais uma vez com todos os documentos que foram digitalizados na hora que você se apresentou. E se tiver algum problema, o documento não sai. Mas eu já paguei a taxa. A taxa é para iniciar o processo. Quando você inicia um processo lá no judiciário, lá no Brasil, você paga custas judiciais, custas iniciais. Paga para abrir o processo. Salvo se você tiver direito à justiça gratuita. A defensoria pública. Mas, regra geral, custas iniciais. Paga. Aqui é a mesma coisa, é um processo administrativo. Não é judicial, doutor? Claro que não. É administrativo, mas você paga a taxa para que o processo se inicie e a análise ocorra. A análise pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Portanto, manifestação de interesse não é documento. Ok? Senhores, era o que nós tínhamos para a semana 51, 52. Tirei esses 4 temas aí para responder para vocês. E quero, desde já, em que pese que hoje não é dia 31 de dezembro ainda, mas quero desejar a todos vocês um excelente 2024 e venha com muita saúde, com muita prosperidade, com muito sucesso para cada um de vocês, que todos os seus sonhos
se realizem dentro daquilo que é possível, né? Não vamos sonhar o impossível, porque o impossível é impossível, já diz o nome, mas que seja assim, que seja com muita saúde, que Deus olhe por nós, que a paz reine entre os homens, porque, vamos lá, a coisa está feia, a realidade é esta. Duas grandes guerras em movimento, duas grandes guerras que já mataram milhares de pessoas, e não é isto o que nós desejamos para a humanidade, para você que está aí do lado, que é nosso seguidor, que mesmo não sendo seguidor, mas que talvez assista o vídeo uma vez e não se inscreva, não nos siga, mas essa é a nossa proposta para 2024. Muita paz, muita saúde e prosperidade. A todos vocês, um grande abraço. Até a próxima.